Chloe Thompson achou que tinha se casado com um homem perfeito até parar em um sinal de trânsito e ver seu marido em outro carro beijando uma mulher. Ela seguiu os dois até eles entrarem em um hotel, e o que aconteceu lá dentro saiu totalmente de seu controle. Chloe estava ao volante, seguindo pela estrada que a levaria até a fazenda. Com a cabeça repleta de dúvidas, ela buscava apenas um dia de paz e sossego. Assim que chegou ao portão, tocou a buzina várias vezes, mas não demorou para ser atendida. Sebastian, o rapaz encarregado da fazenda, prontamente veio ao seu encontro e abriu o portão. Ele era o responsável pela gestão da fazenda e pelo cuidado com os estábulos. Há alguns anos, William Thompson, o avô de Chloe, o acolheu para trabalhar como assistente dos cuidadores de cavalos. Sebastian absorveu todo o conhecimento sobre a fazenda e especialmente sobre o manejo dos cavalos, os tesouros da propriedade. Embora não fosse um grande cavaleiro, sua habilidade em tratar os animais e manter tudo em ordem era incomparável. Muitos anos se passaram desde que Sebastian recebeu aquele voto de confiança do Sr. Thompson. Com muito esforço, ele se tornou gerente da propriedade por mérito próprio. Chloe sempre soube do respeito e admiração que Sebastian tinha pelo legado de seu avô. Ela até pensava que não existia pessoa mais confiável que ele. O que muitos não sabiam era que Sebastian, ainda menino, cresceu em um orfanato, lugar do qual ele não gostava nem um pouco. Ele descobriu uma maneira de escapar, fazendo um buraco na cerca, e aproveitava cada oportunidade para fugir. Durante essas fugas, vagava pela cidade, desde o entardecer até o amanhecer, pedindo dinheiro para comer e, às vezes, cometendo pequenos furtos antes de retornar ao orfanato, sem que ninguém notasse sua falta. Foi em uma dessas aventuras que o caminho de Sebastian se cruzou de forma quase fatal com o do Sr. William Thompson. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, quando Sebastian tinha uns 10 anos. Ele viu uma menininha de aproximadamente 6 anos atravessando a rua sozinha, sem nenhum adulto por perto. Uma moto, em alta velocidade, vinha direto em sua direção, sem chances de parar a tempo. A garotinha distraída não notou o perigo se aproximando. Instintivamente, Sebastian correu até ela e a empurrou para fora do perigo, absorvendo todo o impacto com seu próprio corpo, o que o fez cair. A menina caiu também, sem se ferir, mas chorou de susto. Quando Sebastian tentou se levantar, percebeu que sua perna não respondia. Seu tornozelo doía terrivelmente e logo viu que não conseguia mover a perna, muito menos ficar de pé. Um homem mais velho apareceu para verificar se a menina estava bem, e por sorte ela estava ilesa. Esse homem era William Thompson, e a menina era Chloe, sua neta. Quando o Sr. Thompson percebeu que o garoto corria perigo, não hesitou em chamar uma ambulância. Chegando ao hospital, os médicos logo viram que a situação era bem mais séria do que um simples torcicolo. A perna de Sebastian estava quebrada em 3 lugares, e seu tornozelo completamente despedaçado. Fizeram o que puderam para arrumar a perna do menino, mas, infelizmente, ele ficaria com uma sequela permanente. Iria mancar a perna ferida pelo resto de sua vida. O Sr. Thompson sempre dizia que Sebastian havia sido um verdadeiro anjo da guarda para sua neta naquele dia. Consciente da seriedade do acidente, ele cobriu todas as despesas médicas do garoto e fez questão de que ele ficasse num quarto particular. 2 semanas depois da cirurgia na perna, Sebastian estava de volta ao orfanato, embora agora um pouco mais limitado em seus movimentos. Mas o Sr. Thompson não deixou Sebastian por nada. Sentindo-se em dívida com o garoto, continuou visitando-o regularmente e levando Chloe consigo. No início, Sebastian era reservado e distante. No entanto, gradualmente, ele começou a se abrir mais. Isso permitiu que William, com o tempo, pudesse conhecê-lo mais. Com o passar do tempo, percebeu o quanto havia se afeiçoado a Sebastian e decidiu tornar-se seu padrinho e guardião legal. Dessa forma, Sebastian e Chloe cresceram juntos desde pequenos. Quando Chloe desceu do carro, ela foi imediatamente ao encontro de Sebastian. Ela perguntou sobre seu cavalo, curiosa para saber se ele tinha sentido sua falta durante sua longa ausência dos estábulos. Havia-se passado vários meses desde sua última visita. Sebastian a tranquilizou, contando que o cavalo estava saudável e ativo, pois ele próprio o levava para correr pelos campos com frequência. O cavalo de Chloe era muito valioso, um presente de seu avô William, depois que os pais dela faleceram em um trágico acidente de avião.
Naquela época, Chloe tinha apenas 16 anos, e o acidente foi o evento mais devastador de sua vida. Ficar órfã aproximou ainda mais ela e Sebastian, compartilhando a sensação de abandono que Sebastian conhecia tão bem. Sem os pais, Chloe foi viver com o avô, que a ensinou a gerir as finanças da fazenda. Quando eu partir, tudo isso será seu, dizia William, enquanto caminhavam pela grande casa na fazenda, garantindo a ela que, apesar do trabalho duro, ela conseguiria cuidar de tudo com a ajuda de Sebastian. Chloe recebeu uma educação excelente e entrou em uma prestigiada universidade na costa leste, formando-se em economia. 2 anos após sua formatura, seu avô, William Thompson, faleceu. Chloe, profundamente afetada pela morte de seu único familiar, decidiu superar o luto e assumir a liderança da empresa do avô para evitar problemas maiores. Com seu foco total nos negócios, sua vida social ficou praticamente inexistente. No entanto, Emily, sua grande amiga, estava determinada a mudar essa situação e começou a apresentar Chloe a várias pessoas novas. Uma delas era Oliver, um rapaz atraente e gentil que não conseguia disfarçar o interesse que tinha por ela. Emily alertou Chloe sobre Oliver, dizendo que ele era atraente, mas talvez não estivesse à procura de um relacionamento sério. Mesmo assim, Chloe decidiu dar uma chance a Oliver. Eles começaram a sair sem compromisso, apenas se conhecendo melhor. Oliver se mostrou encantador e surpreendentemente bem informado sobre vários assuntos, sabendo equilibrar conversas sérias com momentos de descontração. O romance pode não ter sido intenso desde o início, mas era evidente que Chloe estava cada vez mais encantada por Oliver. O relacionamento deles rapidamente passou de namoro para noivado em apenas 1 ano. Pouco tempo depois, já estavam se casando. Naquele dia especial, Sebastian foi o único entre os amigos e convidados de Chloe que não estava presente. Ele pensou em inventar uma desculpa, dizendo que estava muito ocupado com a fazenda e os cavalos, mas sabia que Chloe, sendo a proprietária, descobriria a mentira. Por isso, Sebastian inventou outra história. Disse que tinha saído para cavalgar com um dos cavalos de Chloe, sofrera uma queda e machucado as costas. No entanto, a realidade era que Sebastian não se via pertencendo àquele ambiente sofisticado. Mesmo tendo sido acolhido e ganhado uma nova chance na vida pela generosidade do homem que se tornou seu protetor, e apesar de seu afeto por Chloe, ele ainda se sentia como o garoto que veio das ruas, um homem que andava mancando, deslocado entre herdeiros de famílias abastadas. Algumas pessoas próximas à noiva desconfiavam que Sebastian nutria um amor secreto por Chloe. Porém, falavam sobre isso apenas em sussurros e com cautela para não colocar Chloe Thompson em uma situação desconfortável. Embora Sebastian já tivesse se relacionado com outras mulheres, esses relacionamentos nunca duraram. Era de conhecimento geral que o Sr. William Thompson tinha deixado para ele um par de alianças de ouro 24 quilates que tinham pertencido a ele e a sua esposa. No entanto, Sebastian nunca chegou a cogitar a possibilidade de casamento com nenhuma mulher. Agora, no imediato presente, Sebastian estava observando Chloe montar a cavalo na fazenda, aproveitando que ela estava sem o marido. Sebastian nunca gostou de ficar perto de Oliver por muito tempo. Reconhecia a inteligência e o carisma do homem, mas suspeitava que o interesse dele em Chloe era motivado pela herança que ela recebeu de William Thompson. Após o casamento, Oliver realizou negócios impressionantes, sempre contando com a fortuna da esposa como garantia para suas ambições. Sebastian, por outro lado, era o administrador da fazenda. Um homem que usava botas, mancava e cuidava dos animais e dos trabalhadores. Sem formação acadêmica, o que ele poderia opinar sobre as coisas que observava? Oliver também não tinha simpatia por Sebastian, pois sabia que ele tinha uma ligação especial com Chloe, além de terem tido discussões acaloradas a partir de conversas triviais. Então, quando Chloe decidia passar na fazenda para cavalgar, nunca levava o marido. Oliver nunca tinha cavalgado e nem sentia vontade. Na verdade, ele nunca havia montado em um cavalo e tinha certo receio de animais grandes. Ele era um homem urbano e enxergava a fazenda deixada pelo Sr. William apenas como uma produtora de riquezas, um investimento imobiliário, um patrimônio a ser vendido e nada mais. Chloe tinha um carinho especial pela fazenda da família. Ali, guardava lembranças queridas dos momentos passados com seus pais e avô. Emily, sempre compreensiva,
Encorajava Chloe a visitar mais vezes a fazenda, pois percebia o bem que aquelas visitas lhe faziam. Chloe era grata pelo apoio da amiga. Num dia em especial, Chloe sentiu uma necessidade urgente de montar a cavalo novamente. Mais do que isso, ela precisava respirar ar puro e organizar seus pensamentos. 3 anos depois de se casar, a vida de Chloe havia mudado. Ela não compartilhou seus sentimentos com ninguém, mas estava frustrada com as recentes atitudes de Oliver. Ele havia mudado bastante nos últimos meses, ficando no trabalho até tarde com frequência. Nos finais de semana, saía para encontrar amigos e só voltava para casa tarde da noite. No dia seguinte, Chloe notou um aroma adocicado em suas roupas. Ele explicava que era o cheiro dos bares onde saía com os amigos. Porém, na véspera de sua ida à fazenda, Chloe viu uma marca de batom na gola de uma camisa. Ela não o questionou, mas ficou tão inquieta que decidiu deixar a casa. Montada em seu cavalo, ela se perguntava se Oliver poderia estar a enganando ou se haveria outra razão para aquela mancha. Chloe tinha certeza de que Oliver a amava e custava acreditar que ele pudesse ter feito algo tão ruim. Contudo, ela também não queria ser enganada. Enquanto acariciava a crina do cavalo e sentia o vento bater em seu rosto, refletia sobre esses problemas. Esse era seu modo de relaxar diante da tensão e das incertezas. Mal percebeu que Sebastian estava por perto, apoiado na cerca, observando-a com grande atenção. Ele percebeu que Chloe estava distraída e pressentiu que algo estava prestes a acontecer. E realmente aconteceu. Em uma curva apertada, Chloe perdeu o equilíbrio e caiu do cavalo. Felizmente não machucou as costas, mas seu quadril doía muito. Apesar de estar mancando, Sebastian agiu rapidamente. Correu até ela e a ajudou a levantar. Anos trabalhando na fazenda haviam fortalecido seus músculos, permitindo que ele a carregasse para fora do caminho. Não era nada sério, não havia quebrado nada, mas um hematoma já começava a aparecer em seu quadril. Nesse momento, Chloe só queria voltar para casa. Então, Sebastian a colocou em sua caminhonete e partiram. Durante a viagem, Chloe reclamava pouco da dor física. Estava mais preocupada com seu marido, que não atendia o celular nem respondia às mensagens. Logo agora que mais preciso dele, ele some. Ela lamentou. Pelo menos posso contar com você, Sebastian. Você sempre esteve aqui para mim. Disse Chloe, deixando algumas lágrimas caírem. Sebastian tentou tranquilizá-la, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo. Ele intuía que havia algo mais afetando Chloe, algo além da queda. Logo, Sebastian descobriria o que tanto perturbava sua amiga. Ao chegar na cidade, o dia já se inclinava para o entardecer. Eles precisavam cruzar o centro para chegar à casa de Chloe. A surpresa dela foi enorme ao avistar o carro de Oliver, seu marido, estacionado um pouco mais à frente. Ela pediu a Sebastian que reduzisse a velocidade, e assim pôde confirmar que Oliver estava lá dentro, acompanhado, porém. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Sebastian então parou a caminhonete ao lado do carro de luxo de Oliver. Com os olhos bem apertados, Chloe conseguiu ver uma mulher com ele, trocando beijos apaixonadamente. A confusão tomou conta de Chloe, e o que se revelou a seguir foi ainda mais devastador. A mulher com quem Oliver estava não era outra senão Emily, sua melhor amiga. Chloe se viu dividida entre a tristeza e a raiva. Então, era isso que vinha acontecendo nos últimos meses. Ela teve vontade de sair e armar um escândalo, mas Sebastian a aconselhou a não fazer isso. Ele sugeriu que esperassem para ver o que mais poderia acontecer. Por um breve momento, a caminhonete permaneceu estacionada a alguns metros de distância. Logo após Oliver partir, Sebastian seguiu o carro dele até um hotel. Esse lugar mexeu ainda mais com Chloe, já que era o mesmo hotel onde ela e o marido costumavam se hospedar desde a época em que namoravam. Fazia mais de um ano que ele não a levava mais para lá. Chloe não tinha mais ido ao hotel desde então, mas pelo visto, Oliver continuava aproveitando as suítes. O fato de já ter frequentado bastante o local fez com que ela tivesse uma certa familiaridade com a recepcionista. Assim, sem hesitar,
ela pediu ajuda para conseguir a chave extra do quarto onde Oliver estava hospedado. A recepcionista, ao reconhecê-la, ficou em dúvida sobre o que fazer. De início, ela argumentou que não poderia atender ao pedido de Chloe, temendo perder o emprego. No entanto, Chloe insistiu, lembrando-a de que Oliver era seu marido e prometendo uma boa recompensa se fosse ajudada. Mesmo com receios sobre a decisão, a recepcionista acabou cedendo e entregou a chave extra, permitindo que Chloe entrasse no quarto. Sebastian se ofereceu para acompanhá-la, preocupado com o que poderia acontecer, mas Chloe foi firme ao dizer que precisava enfrentar aquela situação por conta própria. Chloe respirou fundo antes de abrir a porta e, quando abriu, encontrou Oliver e Emily juntos, em uma situação comprometedora. Emily soltou um grito de horror ao ser flagrada, enquanto Oliver tentava se proteger com um lençol, apressando-se em dizer que podia explicar o ocorrido. No entanto, Chloe não estava disposta a ouvir qualquer justificativa. Ela tinha visto o suficiente. Então, era isso? Era por isso que você insistia tanto para eu ficar na fazenda, Emily? Para vocês saírem juntos? A voz de Chloe era cortante, cada palavra carregada de decepção e traição. Oliver, ainda tentando se cobrir com os lençóis, tropeçou em suas palavras. Chloe, por favor, deixa eu explicar. Não é nada do que você está pensando. Explicar? Você acha que tem alguma explicação que possa justificar isso? Eu confiava em você, Emily. E você, Oliver. Você era minha vida, meu tudo. E agora, o que eu sou para você? Um cofre ambulante? Alguém para usar e descartar quando convém? A amiga tentou se justificar, o medo evidente em seus olhos. Chloe, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas chegaram, não foi? Chloe interrompeu, a frieza substituindo a fúria. E agora, Oliver, o que vamos fazer? Continuar como se nada tivesse acontecido? Como se você não tivesse despedaçado o nosso casamento? Chloe, nós podemos consertar isso. Nós somos um casal, podemos passar por qualquer coisa juntos. Oliver implorou, a desesperança tingindo suas palavras. Um casal? A ironia na voz de Chloe era palpável. Não, Oliver. Um casal se baseia em confiança, amor e respeito. E você jogou tudo isso fora. Você tinha tudo de mim e não foi suficiente. Então agora você não terá nada. Emily permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer tentativa de defesa só pioraria as coisas. A tensão no ar era quase tangível. Vocês dois. Chloe começou, sua decisão inabalável. Vão ver o que é perder tudo. Sem o meu apoio, sem minha presença, seus mundos vão desabar. E Oliver, espero que Emily lhe valha a pena. Chloe, por favor. Oliver tentou novamente, mas Chloe o cortou com um olhar gélido. Você tem até o fim do dia para sair da minha casa. E quanto a você, Emily, espero que nunca mais cruzemos caminhos. Com os olhos faiscando de fúria, Chloe não perdeu tempo. Antes de sair, ela sacou seu celular e rapidamente tirou uma foto de Oliver e Emily juntos na cama, deixando-os ainda mais aterrorizados. Vou fazer questão de que todos saibam da baixeza de vocês. Ela disse, com a voz carregada de desdém. Isso não vai ficar assim. Vou mostrar a todos quem vocês realmente são. Oliver tentou se levantar, a voz embargada pelo pânico. Chloe, por favor, não faça isso. Podemos conversar, resolver as coisas entre nós. Não precisa envolver mais ninguém. Conversar? Agora você quer conversar? Chloe debochou, seus olhos varrendo os dois com desgosto. Você realmente acha que depois de tudo que vi, eu estou interessada em ouvir mais mentiras? Não, Oliver. Acabou. Ela deu um passo em direção à porta, parando para lançar mais uma olhada fria sobre os dois. Vocês dois me traíram da pior maneira possível. Agora, é hora de enfrentarem as consequências. Amanhã quero vocês fora da minha vida. E essa foto, bem, ela vai garantir que vocês não esqueçam tão cedo o preço da traição. Com essas palavras finais, Chloe deixou o quarto, a porta batendo atrás dela com um som que parecia selar o destino dos dois amantes. Chloe estava tão irritada que nem lembrava da dor em seu quadril e coxa. Quando viu Sebastian, não escondeu sua fúria. Ela insistiu que não queria voltar para casa, temendo que Oliver pudesse encontrá-la lá. Então, decidiram partir para a fazenda. Durante o trajeto,
Sebastian parou para comprar remédios anti-inflamatórios e compressas térmicas. Chloe precisava muito desabafar. Normalmente, ela teria corrido para conversar com Emily, mas agora isso era impossível. Ela havia perdido o marido e a melhor amiga ao mesmo tempo. Chegando na fazenda que pertencera ao seu avô, Chloe finalmente pôde chorar à vontade, sem se preocupar com quem pudesse vê-la. Os medicamentos ajudaram a aliviar a dor física, mas o sofrimento que sentia por dentro era algo que nenhum remédio poderia curar. Sebastian, por sua vez, não tentou dizer nada que pudesse parecer inútil ou consolar Chloe de forma banal. Ele simplesmente ficou ao lado dela, permitindo que ela se expressasse livremente. Quando Chloe olhou para ele, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar por um homem que não valia a pena. Foi então que Sebastian a abraçou com força. Ela percebeu que todo esse tempo tinha um amigo leal ao seu lado que nunca tinha realmente visto. Sebastian, reunindo toda a sua coragem, confessou o que estava guardado em seu coração há anos. Eu te amo, Chloe. Amo mais do que tudo. Ele murmurou bem baixinho, próximo ao ouvido dela. Chloe não se mostrou surpresa com a revelação. Assim, ela secou as lágrimas e beijou Sebastian. Naquela noite, eles ficaram juntos, unidos por um novo sentimento. Durante o resto da semana, Chloe permaneceu na fazenda, curando-se da tristeza causada por Oliver, enquanto dava uma chance para o amor que começava a florescer por Sebastian. Foi em uma dessas ocasiões que Chloe contou a Sebastian que tinha achado um médico em Seattle, especialista no tipo de problema que ele tinha na perna. É um pouco longe, mas tenho certeza de que ele pode te ajudar a melhorar. Sebastian, por sua vez, mencionou que já tinha se adaptado à sua condição e não queria que Chloe se preocupasse tanto. Porém, ela não desistiu, lembrando que a lesão foi resultado de um ato heróico dele, ao salvá-la 20 anos atrás, e que era o momento dela retribuir o favor. Sebastian se sentiu tocado pela preocupação dela, mas sugeriu adiar a cirurgia. Antes, quero fazer uma coisa importante, disse ele, revelando uma caixa pequena. Dentro havia 2 alianças, uma herança do Sr. William. Chloe, eu sempre te amei. Aceita se casar comigo? Ao ouvir a proposta e ver as alianças que pertenceram a seus avós, Chloe ficou sem palavras. Em vez disso, respondeu com um abraço apertado e um beijo cheio de amor. Naquele momento, ela percebeu que Sebastian sempre foi o grande amor de sua vida. E na próxima história, você já imaginou ter que fugir com a pessoa que ama para poderem continuar juntos? Essa foi a realidade de Carolina e Rafael. Eles se viram obrigados a tomar essa decisão extrema por causa da sogra que estava fazendo de tudo para impedir o relacionamento deles. Mas o que eles não poderiam imaginar era que por trás dessa desaprovação havia um grande segredo capaz de colocar em prova não só o relacionamento, mas também toda a vida deles. Há muitos anos atrás, em um bairro tranquilo de uma cidade pequena, havia 2 crianças que cresceram juntas. Eles eram vizinhos e brincavam juntos desde que podiam se lembrar. Suas mães eram boas amigas e os meninos passavam muito tempo na casa um do outro. Conforme foram crescendo, a amizade entre eles se fortaleceu, os tornando inseparáveis. Com o passar dos anos, Rafael começou a perceber que estava apaixonado por Carolina, sua amiga de infância. Ela era linda, inteligente e engraçada, e ele se viu cada vez mais atraído por ela. Rafael não sabia como Carolina se sentia, mas não podia deixar de pensar nela. Ele tentou negar seus sentimentos, mas quanto mais ele tentava, mais forte eles se tornavam. Finalmente, em uma noite quente de verão, Rafael decidiu confessar seus sentimentos a Carolina. Eles estavam sozinhos, olhando para as estrelas e conversando. Aproveitando aquele momento, ele criou coragem e começou a se declarar para Carolina, dizendo que eles sempre foram amigos, mas que precisava confessar que seus sentimentos por ela haviam ultrapassado a amizade. Ele não conseguia mais ser apenas seu amigo, pois estava completamente apaixonado por ela. Ele sabia que isso poderia parecer estranho, mas era a verdade sobre o que estava sentindo. Ela ficou surpresa e um pouco envergonhada, e com um sorriso acanhado, disse que também gostava dele. Os dois então começaram a namorar em segredo, com medo da reação de suas mães, já que haviam crescido juntos e eram amigos desde a infância. Eles se encontravam secretamente em lugares escondidos, para que ninguém soubesse. Mas apesar de seus esforços, eles não foram capazes de manter o relacionamento em segredo por muito tempo.
A mãe de Rafael logo descobriu sobre os dois e ficou furiosa. Ela disse que Carolina não era boa o suficiente para seu filho e que jamais iria aceitar que ficassem juntos. Rafael não entendia por que sua mãe não aceitava o relacionamento, mas decidiu que não deixaria que isso interferisse em seus sentimentos por Carolina. Porém, as coisas só pioraram. Maria fez de tudo para tentar separar o casal, desde proibir Rafael de ver Carolina até ameaçar expulsá-lo de casa. Ele tentou conversar com sua mãe, explicando sobre o quanto amava Carolina e que não iria deixá-la, mas Maria simplesmente recusava ouvi-lo. Rafael e Carolina decidiram então fugir. Eles sabiam que seria difícil, mas acreditavam que só assim poderiam ser felizes juntos. Eles saíram da cidade e começaram a construir uma nova vida, longe de suas famílias e de tudo o que conheciam. No início, as coisas foram difíceis. Eles tiveram que trabalhar duro para sobreviver, mas estavam juntos, e isso era o mais importante. Eles se casaram em uma cerimônia simples, sem nenhum de seus familiares presentes, jurando amar um ao outro para sempre. Enquanto isso, a mãe de Rafael estava tentando encontrá-los. Ela sabia que havia agido mal e precisava se desculpar. Ela se arrependeu de não ter ouvido seu filho e de não ter explicado o motivo por não aceitar aquela relação. Mas agora, não podia mudar o passado e não fazia ideia de onde Rafael estava. Um dia, Rafael e Carolina receberam uma carta. Era de um advogado, dizendo que havia uma herança deixada por um parente distante. Eles ficaram surpresos, pois nunca tinham ouvido falar desse parente antes. Mas como estavam precisando de dinheiro, decidiram ir até o escritório do advogado para saber mais sobre aquela herança. Ao chegarem lá, foram recebidos pelo advogado, que explicou que a herança era de uma tia-avó de Carolina, que se chamava Marta, e que, infelizmente, havia falecido recentemente. O advogado disse que eles eram os únicos herdeiros, e que a tia-avó havia deixado uma casa e uma grande fortuna para eles. Rafael e Carolina ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que a tia-avó de Carolina era tão rica, e não sabiam por que ela teria deixado todo esse dinheiro para eles, mas de qualquer forma, ficaram muito gratos. Quando voltaram para casa, começaram a pesquisar mais sobre a tia-avó de Carolina. Eles descobriram que ela havia sido uma mulher muito solitária, que nunca havia se casado e não tinha filhos. Ela havia se isolado do mundo e vivia em uma casa afastada da cidade, apenas com seus cães. O casal ficou movido pela curiosidade e resolveram visitar a casa que haviam recebido de herança. Quando chegaram lá, ficaram espantados. A casa estava completamente abandonada, com as janelas quebradas e as portas arrombadas. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o que encontraram dentro da casa. Havia uma caixa com fotos antigas e cartas amareladas. Ao olhar as fotos, eles reconheceram as pessoas retratadas. Eram os pais de Carolina e Rafael, quando eram jovens. Eles estavam juntos em algumas fotos, sorrindo e se abraçando. Havia também várias cartas, escritas pela mãe de Rafael para o pai de Carolina, dizendo sobre o quanto o amava. Rafael e Carolina ficaram chocados. Eles não conseguiram entender exatamente o que aquilo significava. Eles pegaram aquelas cartas e as fotos e foram para casa, onde começaram a analisar tudo com mais calma. Foi então que eles perceberam a verdade. A mãe de Rafael e o pai de Carolina haviam tido um caso, muitos anos atrás. Embora tenham mantido a relação em segredo, a tia-avó de Carolina estava ciente da verdade, já que durante alguns anos, o pai de Carolina havia morado naquela casa e contou tudo o que havia acontecido para sua tia, a única pessoa em quem confiava. Marta havia deixado a herança para eles, como uma forma de se desculpar por não ter contado a verdade. Porém, o que a tia-avó nunca soube era que Carolina e Rafael haviam se casado. Os dois ficaram em choque. Eles não sabiam o que fazer com aquela informação. Eles haviam fugido para ficar juntos, e agora, descobriram esse terrível segredo que mudaria tudo. Os dois se sentiram traídos e enganados, como se suas vidas tivessem sido uma completa mentira. Eles decidiram procurar a mãe de Rafael, para tentar entender por que ela nunca havia contado a verdade e escondido essa informação tão grave. Quando Maria foi repreendida, ficou extremamente envergonhada, mas explicou tudo para eles. Contou como havia se apaixonado por Ricardo, o pai de Carolina, que era um homem muito bonito e charmoso. Ela era jovem e havia tido um caso com ele quando ainda eram vizinhos. Mas quando Maria descobriu que estava grávida do Rafael e contou a Ricardo, ele rompeu completamente a relação secreta que tinha com ela, decidindo continuar com a mãe de Carolina. Ricardo deixou claro que ela não deveria contar aquilo para ninguém,
E caso decidisse contar, ela seria criticada e mal vista por todos da cidade, já que havia se envolvido com o marido de sua melhor amiga. Após alguns anos, Ricardo foi embora da cidade, abandonando também Carolina e sua mãe. Com o peso da culpa e da vergonha, Maria viveu guardando esse grande segredo, sem imaginar o que o futuro havia reservado para seu filho. Quando Maria descobriu que Rafael estava envolvido com Carolina, ficou desesperada, vendo que ele estava apaixonado por alguém que jamais poderia se relacionar. Agora, os dois estavam diante dela, sem saber o que fazer e completamente magoados. Ela se desculpou por não ter contado tudo antes, e disse que tentou afastá-los para protegê-los, já que na época, não teve coragem de contar a verdade. Maria disse também que sempre os amou, e que esperava que um dia eles pudessem perdoá-la. Rafael e Carolina ficaram em silêncio, processando tudo o que haviam ouvido. Eles disseram que não tinha como alterar o que já havia ocorrido e que o amor que existia entre eles não poderia ser simplesmente apagado. Afinal, eles não tiveram culpa pelo que aconteceu, e não podiam ser penalizados por isso. Os dois decidiram continuar juntos, independente das circunstâncias. Eles tinham consciência de que não poderiam ter filhos, e que teriam que lidar com o julgamento e o preconceito dos outros, mas eles estavam determinados a superar isso juntos, sendo motivados pelo grande amor que existia entre eles. A mentira é como uma correnteza perigosa, arrasta tudo em seu caminho e causa danos irreparáveis. E na próxima história, Ted Cooper, oriundo da Austrália, presenteou a namorada com um colar artesanal que ele próprio havia feito. Entretanto, a jovem não imaginava que dentro daquele colar havia algo escondido, algo que só descobriria anos depois. Anna e Ted, um casal australiano, nunca tinham chamado muita atenção antes de um evento marcante na Escócia. Até aquele momento, Anna não imaginava que Ted escondia um segredo surpreendente há anos. Eles estavam juntos há 3 anos, e ela achava que sabia tudo sobre ele, mas estava completamente enganada. A história do casal começou de uma maneira bastante incomum, durante um voo para a Nova Zelândia. Ted, exausto após um dia longo e tumultuado, encontrou-se ao lado da poltrona de Anna. Não demorou muito para que ele adormecesse, mergulhando em um sono profundo. Anna, por sua vez, estava tentando se concentrar na leitura de seu livro favorito, mas encontrava-se repetidamente interrompida por um som estrondoso. O ronco de Ted era tão alto que poderia competir com o rugido de um urso. Ela estava a um triz de cutucá-lo quando um tranco inesperado no próprio ronco de Ted o fez acordar assustado. Anna não conseguiu conter o riso ao ver a expressão atordoada de Ted. Percebendo o que havia acontecido, Ted pediu desculpas, envergonhado. Mas, ao invés de irritação, o que se seguiu foi uma troca de risadas e gracejos. Anna comentou que já havia viajado para vários países e presenciado muitos ursos, mas nenhum roncava tanto quanto ele. Eles mantiveram o bom humor, rindo juntos dessa situação inesperada. Curioso, Ted perguntou sobre o livro que Anna estava lendo. Ela compartilhou o título e brincou dizendo que estava tentando se concentrar na mesma página há 3 horas, concluindo que ler ao lado de um urso roncador definitivamente não era uma tarefa fácil. Ted, aproveitando o momento descontraído, pediu desculpas novamente e brincou dizendo que ela deveria se acostumar, pois teria que aguentar isso todas as noites. Anna, um pouco sem graça e surpresa com a ousadia do comentário, questionou. Todas as noites? Como assim? Você verá. Ted respondeu com um sorriso misterioso. A conversa fluiu naturalmente, criando um vínculo imediato entre eles. Em um gesto espontâneo, Ted retirou um saquinho de biscoito da sorte de sua mochila e ofereceu a Anna. Ela aceitou. Curiosa, quebrou o biscoito para encontrar uma mensagem que parecia predestinada. 2 almas errantes encontrarão repouso na companhia uma da outra. Os dois trocaram telefones, e ao se despedirem no aeroporto, ambos acreditavam que aquele adeus seria definitivo. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma semana mais tarde, enquanto Anna acampava, a última pessoa que esperava ver era Ted, chegando com um sorriso largo. A surpresa foi mútua, e eles não puderam evitar a alegria por terem se encontrado novamente. Anna, com um sorriso meigo, lembrou-se do episódio engraçado do ronco durante o voo e apelidou carinhosamente Ted de urso, brincando sobre estar sendo perseguida. Então, quer dizer que eu estou sendo perseguida por um urso agora?
Ted, entrando na brincadeira e aceitando o apelido com bom humor, respondeu com uma piscadela. Bem, dizem que ursos gostam de farejar flores, e parece que encontrei a mais interessante de todas aqui. Ana sentiu suas bochechas corarem levemente com o elogio inesperado. Por um momento, ela se perdeu no olhar de Ted, surpresa e encantada com a doçura de suas palavras. Em meio ao ambiente natural que os cercava, essa breve troca de olhares criou uma conexão ainda mais profunda entre eles. Aquele encontro fortuito marcou o início de suas viagens conjuntas e não demorou muito para descobrirem que moravam em cidades vizinhas. O que começou como uma coincidência engraçada e um tanto embaraçosa evoluiu para um relacionamento sério, provando que até os encontros mais inusitados podem levar a conexões profundas e duradouras. No entanto, Ana não fazia ideia do que Ted seria capaz de fazer. À medida que o primeiro aniversário de namoro se aproximava, Ted sentiu um misto de emoção e determinação. Queria celebrar a ocasião de maneira especial, algo que simbolizasse a profundidade de seus sentimentos por Ana e a singularidade da conexão que compartilhavam. Com habilidades afiadas em marcenaria, ele decidiu criar um presente que fosse tão único quanto o amor que sentiam um pelo outro. Escolhendo cuidadosamente uma peça de madeira de pinho da Tasmânia, conhecida por sua beleza rara e valor inestimável, Ted começou a dar forma à sua visão. Após dias de trabalho meticuloso, surgiu das mãos habilidosas de Ted um pingente em formato de lágrima. Incorporado ao design, estava uma concha espiral que eles haviam achado juntos na viagem em que se conheceram, adicionando uma camada ainda mais significativa ao presente. Ele poliu a madeira cuidadosamente, dando-lhe um acabamento perfeito. O pingente, pendurado em um cordão branco, parecia o presente ideal para celebrar o amor deles. Mas esse presente escondia algo mais, um segredo que Ana jamais poderia imaginar. Quando Ted finalmente presenteou Ana com o colar, ela ficou maravilhada. A alegria e o espanto ao ver o presente foram palpáveis. Ela estava visivelmente comovida por aquele gesto romântico, reconhecendo o amor e o esforço que Ted havia dedicado. O pingente rapidamente se tornou seu acessório favorito, um totem de amor que ela usava com orgulho todos os dias. No entanto, o que Ana não sabia era que aquele colar escondia muito mais do que um símbolo de amor. Dentro dele, Ted havia escondido um segredo, um enigma que só viria à tona 2 anos depois. E enquanto Ana se deliciava com o presente, incapaz de desvendar as verdadeiras intenções de Ted, o mistério permanecia latente. Ted, por sua vez, observava Ana com um misto de ansiedade e preocupação, ponderando quando e como o segredo seria finalmente revelado. Desde o momento em que ele colocou o imponente colar de madeira ao redor do pescoço de Ana, ele se tornou mais do que um simples adereço. Para ela, era um símbolo palpável do amor e das aventuras compartilhadas, uma lembrança constante de momentos inesquecíveis. Ana raramente o retirava, sentindo uma conexão profunda e indescritível toda vez que tocava na superfície lisa da madeira e na textura intrigante da concha espiral. Certo dia, enquanto Ana compartilhava um café com uma de suas amigas, a conversa desviou-se para o pingente único que ela usava. A amiga, uma bióloga com um olhar aguçado para raridades naturais, ficou instantaneamente fascinada pelo colar. Ana, esse colar é simplesmente magnífico. A madeira de pinho da Tasmânia com essa concha espiral. Você sabe o quão raro isso é? Exclamou a amiga, seus olhos brilhando com admiração e um vislumbre de desejo. Ana sorriu, acariciando o pingente com afeto. Sim, foi um presente do Ted. Ele fez especialmente para mim. Ela respondeu orgulhosa. A amiga, claramente encantada, lançou uma proposta tentadora. Eu preciso ter algo assim. Combinaria perfeitamente com um dos meus vestidos para uma conferência que tenho em breve. Quanto você quer por ele? Ana, surpresa com a oferta, hesitou. Ela nunca havia considerado o valor monetário do colar, apenas o emocional. Eu não poderia. É um presente muito especial para mim. Significa muito mais do que apenas uma peça de joalheria. A amiga insistiu, tentando persuadi-la com uma oferta generosa. Poxa, Ana, eu me apaixonei nele. Ficaria lindo com o meu vestido. Posso pagar bem por ele. Por um momento, um lampejo de tentação cruzou os pensamentos de Ana, mas tão rapidamente quanto surgiu,
ele se dissipou. O colar era um tesouro inestimável de seu amor com Ted, repleto de significados e memórias que dinheiro algum poderia comprar. Realmente não posso. Disse Ana, firme, mas gentil. Este colar é uma parte de mim e do nosso amor. Não tem preço. Sua amiga, finalmente percebendo a profundidade do significado do colar para Ana, recuou. Tudo bem, entendo completamente. Me desculpe, Ana, por insistir. É realmente lindo, e a história por trás dele ainda mais. Ana agradeceu com um sorriso, tocada pela compreensão de sua amiga. Aquele breve interlúdio fez com que o valor do colar em seu coração se solidificasse ainda mais. Pouco sabia Ana naquele momento que a recusa em vender ou dar o colar a alguém era crucial para manter o segredo que Ted havia escondido dentro dele. Um plano meticulosamente arquitetado que dependia inteiramente da conexão inquebrável de Ana com o presente que nunca deixava seu pescoço. A paixão compartilhada por viagens sempre foi o elo mais forte entre Ana e Ted. Desde o início de seu relacionamento, eles se aventuravam em inúmeras jornadas, cada uma acrescentando uma nova camada de cumplicidade e entendimento mútuo. Suas conversas noturnas frequentemente giravam em torno de destinos sonhados e locais que ainda não conheciam. Numa dessas noites, enquanto mapeavam suas aspirações ao redor de um velho globo terrestre, eles começaram a criar uma lista meticulosa de lugares que desejavam explorar lado a lado. O que acha de adicionarmos a aurora boreal na Noruega à nossa lista? Sugeriu Ana, os olhos brilhando com entusiasmo. Dizem que é como ver o céu dançar pintado pelas mãos dos deuses. Ted sorriu, contagiado pela empolgação dela. E se escalarmos também o Monte Fuji, ver o amanhecer do topo deve ser uma experiência transcendental. Assim, entre goles de vinho e risadas compartilhadas, a lista de desejos de viagem deles crescia. No entanto, havia um destino que se destacava, um lugar que eles mencionavam repetidamente, quase como um mantra sagrado para o casal, a Escócia. E se nossa próxima aventura fosse explorar as terras altas da Escócia? Ted perguntou. Ana, encantada com a ideia, concordou de imediato. Sim, e não podemos esquecer de incluir a Caverna Ismu na lista. Imagine só caminhar através de uma gruta esculpida pelo próprio mar. Seria como entrar em outro mundo. E ouvi dizer que a Caverna Ismu é cheia de lendas. Poderíamos criar a nossa própria lenda lá. O que Ana não percebeu, no entanto, foi o brilho peculiar nos olhos de Ted quando ela mencionou a palavra lenda. Ted tinha mais em mente do que apenas uma viagem de descoberta. Ele viu na Caverna Ismu a oportunidade perfeita para colocar em prática um plano que vinha arquitetando há anos. Um plano tão cuidadosamente guardado que, se revelado na hora errada, poderia mudar tudo entre eles. Foi então que eles decidiram. A Escócia seria seu próximo destino, não apenas como um ponto na lista, mas como um sonho a ser realizado juntos. O que Ana não sabia era que essa viagem não seria apenas mais uma aventura em seu álbum de memórias compartilhadas. Estava prestes a se tornar um capítulo marcante em sua vida. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Nos dias que antecederam a viagem, Ted demonstrava estar mais ansioso do que o normal, inquieto em seus pensamentos. Amor, está tudo bem? Ana perguntou ocasionalmente, tocando levemente seu braço. Sim, está tudo bem. Ele respondia rapidamente com um sorriso apressado. Estou apenas pensando em nossa viagem. Vai ser inesquecível. À medida que a data da viagem se aproximava, a ansiedade de Ted aumentava. Ele sabia que, uma vez na Caverna Ismu, estariam sozinhos, longe de tudo e de todos. Era a oportunidade perfeita para revelar seu segredo, para dar vida ao plano que mantivera oculto dentro daquele colar. Apenas a ideia disso fazia seu coração bater mais forte, uma mistura de excitação e nervosismo que ele lutava para esconder de Ana. Ana, por sua vez, estava alheia ao conflito interno de Ted. Ela estava animada com a aventura que os aguardava, completamente inconsciente da trama que se desenrolava nas sombras de sua própria história de amor. O que começou como uma viagem dos sonhos, logo se tornaria uma manchete nos jornais. A ambiguidade dos pensamentos de Ted, oscilando entre o desejo e o medo,
adicionava uma camada de suspense que ninguém, exceto ele, poderia dissipar. No dia tão esperado para a viagem, enquanto partiam em direção à Escócia, uma aura de mistério envolvia Ted, uma sombra que Anna, com sua alegria contagiante e expectativa pelo passeio, não conseguia perceber. O destino os guiava não apenas para a caverna Smoo, mas para um ponto de virada em suas vidas, onde o amor e o segredo se encontrariam face a face, sob o olhar atento das antigas rochas locais. Ao chegarem na Escócia, o ar frio e renovador da terra escocesa envolveu Anna e Ted. A paisagem era um quadro vivo, com montanhas que tocavam o céu e vales que escondiam séculos de histórias e lendas. Enquanto dirigiam em direção ao norte, a expectativa de Anna só crescia. Mas Ted mantinha um silêncio pensativo, sua mente focada no que estava por vir. Chegando à pequena vila de Durness, ponto de partida para a exploração da caverna Smoo, eles se equiparam com lanternas e agasalhos. A vila era um refúgio de tranquilidade, suas casas espalhadas como pequenos pontos em uma vasta tela de verde e cinza, sob um céu azul claro que não guardava sinal algum de chuva. Era o cenário perfeito, um dia iluminado que parecia conspirar a favor dos planos de Ted. Ted, segurando firme a mão de Anna, guiou-a para além da vila, por uma trilha que serpenteava pela paisagem até o mar. O caminho tornava-se cada vez mais íngreme e selvagem, afastando-os da civilização e levando-os para a solitude que Ted tanto ansiava. À medida que se aproximavam da entrada da caverna, o som das ondas quebrando nas rochas se intensificava, uma trilha sonora natural para o momento que se aproximava. Olha só essa vista, Ted disse, parando por um momento para que ambos pudessem absorver a magnitude do cenário à sua frente. O mar agitado, as falésias imponentes e, ao longe, a entrada da caverna Smoo, um convite ao desconhecido. Anna olhou em volta, maravilhada com a beleza selvagem do lugar. É mais incrível do que eu imaginei. Ela murmurou, apertando a mão de Ted. Eles continuaram, agora descendo cuidadosamente em direção à entrada da caverna. Cada passo os levava mais profundamente em um mundo à parte, um lugar onde histórias de amor e mistério se entrelaçam há séculos. O vento sussurrava entre as rochas, carregando ecos de lendas antigas, preparando ainda mais o cenário para o que Ted havia planejado. Ao chegar à entrada, Ted fez uma pausa, olhando para Anna com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Pronta para criar nossa própria lenda? Ele perguntou, com uma voz que misturava suspense e determinação. Anna, percebendo a seriedade em sua voz, assentiu, o coração batendo forte com antecipação. Mal sabia ela que, sob a proteção das rochas milenares, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Este lugar é incrível, Ted. Ela murmurou, absorta na paisagem. Com um movimento suave, porém deliberado, Ted se aproximou de Anna. Posso tirar o colar por um momento? Quero capturar sua essência aqui sem nada além de você e esta paisagem. Anna, embora surpresa, concordou, permitindo que ele removesse o colar, sem suspeitar de suas verdadeiras intenções. No entanto, enquanto Ted manipulava o pingente, algo em seu olhar fez com que uma onda de arrepios percorresse a espinha de Anna. Por um instante, a beleza do local deu lugar a uma tensão inexplicável. O que você vai fazer, Ted? Sua voz tremia levemente, misturando curiosidade com uma ansiedade sutil. Ted não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele segurou o colar com uma mão, enquanto a outra retirava de seu bolso um canivete. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativas não ditas, um prelúdio de um momento que nenhum dos dois esqueceria. A brisa marinha e o isolamento do lugar, junto à hesitação momentânea de Ted, criavam a atmosfera perfeita para um momento decisivo. Anna olhava para ele, seu coração batendo em um ritmo acelerado, enquanto Ted finalmente levantava os olhos, revelando não apenas o segredo escondido dentro do colar, mas também a verdadeira magnitude de seus sentimentos e intenções. Nesse cenário de isolamento e beleza crua, cercados apenas pela imensidão do oceano e pelo mistério das rochas, o que Ted estava prestes a fazer prometia ser tão inesquecível quanto o próprio lugar, um segredo guardado que desafiaria todas as expectativas. Ted havia planejado tudo com precisão, inclusive a configuração de uma câmera com temporizador
para eternizar aquele exato momento. Quando Ana viu Ted manusear o canivete perto de seu colar, não pôde conter um grito de espanto, um reflexo de sua absoluta surpresa. Com a delicadeza de um artesão, Ted manobrou o canivete, não para danificar, mas para revelar o segredo guardado dentro do colar, algo que ele havia escondido ali por tanto tempo. A expressão de Ana era um turbilhão de surpresa e apreensão. Ted, o que você está fazendo? Você vai estragá-lo. Ela protestou, confusa e temendo pelo destino de seu amado pingente. No entanto, em questão de segundos, a atmosfera de tensão se transformou em pura magia. Ao se ajoelhar, Ted trouxe não só o interior meticulosamente esculpido do pingente, mas também um anel de noivado cintilante, habilmente escondido dentro do coração daquele colar. Esse gesto, tão cheio de amor e esperança, pegou Ana completamente desprevenida. O pedido de casamento foi tão inesperado quanto emocionante. Ana, superada pela surpresa e pela alegria, disse sim imediatamente, lançando-se nos braços de Ted, num abraço que selou seu futuro juntos. O fato de o anel ter ficado escondido tão perto dela por tanto tempo a deixou chocada e emocionada. Apesar do gesto romântico, ela não pôde deixar de expressar seu espanto misturado com uma ponta de irritação. Espera, isso esteve aí o tempo todo. Eu poderia ter perdido, seu idiota. Mas a confiança de Ted em Ana era evidente. Ele sabia que ela cuidaria bem do colar, e ela realmente o fez. Contando sobre o gesto à imprensa, Ted explicou que sempre gostou da ideia de dar um presente cujo valor verdadeiro só seria descoberto anos mais tarde. O casal viveu uma aventura romântica que nenhum dos dois jamais esqueceria, um momento perfeito capturado para sempre naquela foto inesperada. E na próxima história, um caminhoneiro deu carona para uma linda mulher, mas a maneira como ela lhe agradeceu deixou o homem perplexo. João, um homem simples e batalhador, morava em uma pequena cidade do interior e trabalhava como caminhoneiro há anos percorrendo as estradas do país para poder levar sustento à sua família. Ele tinha uma esposa amorosa e 3 filhos que eram sua razão de viver. João passava a maior parte do tempo longe de casa, viajando por várias semanas. Sempre que retornava para casa, tentava compensar o máximo que podia junto de sua família. Ele não era uma pessoa religiosa e, diferente da maior parte de seus amigos caminhoneiros, que vez ou outra relatavam presenciar coisas estranhas em suas noites pelas estradas, João era cético e, no fundo, não acreditava nas histórias que contavam. Ele sempre dizia que estavam deixando algum detalhe explicativo passar, ou que as coisas sobrenaturais de que falavam era alguma espécie de ilusão causada por dirigirem demais e estarem cansados. Para ele, tudo cabia dentro de uma explicação lógica e racional. Porém, sua perspectiva foi completamente transformada quando deu carona a uma mulher muito encantadora durante uma das suas viagens. Um dia, enquanto percorria por uma estrada deserta, João avistou uma linda mulher pedindo carona à beira da estrada. Ela era esbelta, de uma beleza delicada e radiante. Sem hesitar, ele imediatamente parou seu caminhão e se prontificou a dar carona àquela mulher. Assim que ela entrou na cabine, João percebeu algo diferente nela e notou que ela era deficiente visual. Ao pensar que não receberia um olhar de desaprovação, percorreu o olhar sobre a beleza daquela mulher, como se quisesse conferir novamente sua distinta beleza. Contudo, manteve uma postura respeitosa, desviando seu olhar para uma foto de sua esposa e filhos que sempre carregava consigo dentro do caminhão. Durante a viagem, eles trocaram muitas ideias e histórias. João ficou encantado com a inteligência e simpatia dela. Cada vez mais à vontade, ele percebeu que a beleza física da mulher era apenas uma parte de sua personalidade, que era ainda mais encantadora. Ao questionar seu nome, ela disse que se chamava Haniel. O nome soou como música para os ouvidos de João, que se surpreendeu por nunca ter ouvido tal nome antes, tão bonito e singular. Após mais alguns quilômetros, quando João chegou ao local indicado pela mulher, ele olhou ao redor e ficou perplexo. O lugar parecia completamente deserto e inóspito, sem uma única casa ou construção à vista. Ele ficou preocupado e questionou Haniel se realmente estava no local certo. Ela apenas sorriu e o tranquilizou, dizendo que não precisava se preocupar, pois era exatamente naquele local que iria descer. Assim que o caminhão parou,
ela agradeceu a carona e fez um pedido inesperado, que deixou João surpreso. Ele nunca poderia imaginar que aquela linda mulher teria tal atitude. Haniel perguntou ao caminhoneiro se poderia expressar sua gratidão através de uma oração. João ficou um pouco desconfortável com a ideia, pois, ao constatar seu relógio, se deu conta de que estava atrasado em relação à sua expectativa para aquele horário, mas preferiu não dizer nada e concordou com a oração. A oração demorou mais do que ele gostaria, e ele já não via a hora de chegar em casa. Porém, ele foi educado e decidiu não interromper, em respeito à crença daquela simpática mulher. Depois que Haniel terminou a oração, João se despediu e ela desceu do caminhão. Contudo, ele jamais poderia imaginar a surpresa que estaria por vir. Assim que João ia saindo com o caminhão, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. A estrada foi interditada por um grave acidente. Um desmoronamento de terra havia ocorrido logo à sua frente, e vários carros, infelizmente, haviam sido soterrados. João ficou extremamente abalado pelo que havia acabado de presenciar. Ele ficou ali parado, olhando para o desabamento, sem saber o que fazer. Diante daquele susto, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. João se arrepiou inteiro quando percebeu que, se tivesse continuado sua viagem, estaria no meio daquele acidente trágico. Ele olhou pelos retrovisores procurando a mulher que tinha acabado de deixar, mas ela havia desaparecido. Ele não conseguia explicar como aquilo havia acontecido, mas tinha certeza de que aquela oração durou o tempo exato para livrá-lo daquela terrível tragédia. Houve muitas vítimas fatais, e a estrada ficou bloqueada por várias horas. A partir daquele momento, João mudou completamente sua perspectiva de vida. Ele passou a acreditar mais em Deus e sentir que estava sendo protegido por uma força divina. João nunca mais viu aquela linda mulher cega que havia dado carona e da oração que salvou sua vida. Ele ficou pensando sobre como ela havia sumido de forma tão repentina e perguntava a si mesmo se ela teria sido um anjo enviado por Deus para salvá-lo. Depois de algum tempo, após a estrada ser liberada e João se recuperar do choque, ele continuou sua viagem de volta para casa. João não conseguia tirar da cabeça o acidente e as vidas que infelizmente foram perdidas. Ele se questionava constantemente sobre o que poderia ter ocorrido caso não tivesse dado carona para aquela mulher ou se tivesse negado sua oração. Ele sentiu um alívio indescritível por ter tomado a decisão certa naquele momento. Assim que chegou em casa, foi recebido com abraços e beijos calorosos de sua esposa e filhos. Eles perceberam que havia algo diferente nele e perguntaram o que havia acontecido. João contou-lhes a história toda, desde quando avistou a mulher pedindo carona até o momento do acidente. Sua esposa ficou arrepiada e se emocionou com a história. A partir daquele dia, João passou a enxergar a vida com outros olhos. Ele percebeu que nem tudo pode ser explicado e que existem coisas maiores que não podemos compreender. A sua visão sobre o mundo mudou completamente, e ele passou a acreditar que existe um propósito por trás de cada acontecimento. Ele nunca mais viu aquela mulher novamente, mas sempre lembrava da oração que ela havia feito por ele e agradecia a Deus por tê-lo livrado daquele acidente fatal. Às vezes, os obstáculos que enfrentamos são apenas livramentos disfarçados. E na próxima história, homem pede divórcio após olhar de perto a foto da esposa. Graças à magia dos smartphones, estamos mais conectados do que nunca. Casais em diferentes cantos do mundo conseguem sentir a presença um do outro trocando mensagens e fotos em um piscar de olhos. Mas por trás de cada foto, às vezes, há uma história muito maior do que originalmente podemos imaginar. Foi exatamente o que aconteceu com esse casal. Um dia, Olivia enviou uma foto para seu marido Jason, mas acabou sendo um grande erro, porque seu parceiro olhou a foto mais perto do que ela esperava. Ele ficou atordoado quando viu um pequeno, mas muito importante detalhe. 2 vibrações de telefone mudaram toda a vida de Jason. Ele já estava em sua cama e pronto para dormir, quando sua esposa, Olivia, enviou-lhe uma mensagem dizendo o quanto estava com saudade. Ele sorriu, respondendo que também sentia falta dela. Empolgada, a mulher enviou-lhe uma foto de como estava vestida naquele momento. E foi aí que tudo mudou. De forma carismática, Jason respondeu que ela estava linda. Mas quando deu zoom na foto, ele ficou chocado.
Jason notou algo que fez seu coração estremecer. Olivia e Jason formam um casal jovem e aparentemente alegre em Los Angeles. Com quase 3 anos de união e 2 anos de casados, eles são a imagem do amor moderno. À primeira vista, eles parecem apenas mais um casal feliz, mas a história por trás de seu relacionamento surpreenderia a maioria das pessoas. Entre beijos e abraços, escondem-se segredos, intricados em uma teia de revelações surpreendentes. O que muitos julgariam impossível, a história deles prova o contrário. Até o amor mais puro pode ter seus mistérios. Esta história deriva principalmente do trabalho anterior de Olivia. Quando ela era mais jovem, ela trabalhou como coelhinha na infame mansão da Playboy. Apesar de muitos terem opiniões preconcebidas sobre o trabalho, Olivia realmente apreciava sua posição lá. Surpreendentemente, ser uma coelhinha da Playboy não era o sonho original de Olivia. Inicialmente, ela almejava outras carreiras, mas logo percebeu que o mundo acadêmico não era para ela. Olivia nunca havia sido fã de salas de aula ou de provas difíceis. Embora não tivesse muitos amigos, havia um grupo que não conseguia resistir ao seu charme: os garotos da escola. Olivia era uma garota muito atraente, e os garotos simplesmente não conseguiam tirar os olhos dela. Fascinados por sua beleza, eles estavam sempre prontos para agradá-la. E é claro, ela adorava essa atenção. A fazia sentir-se especial. No entanto, à medida que o tempo passava, a atenção diminuía. Os garotos seguiram seus próprios caminhos, e Olivia sentiu-se perdida. Sem habilidades específicas, ela começou a ver sua beleza como sua maior força. Sendo assim, Olivia decidiu usá-la como trampolim para alcançar seus objetivos, sonhando com um futuro estável e próspero. Determinada a mudar de vida, Olivia abandonou a faculdade, sentindo que conseguir um diploma era uma montanha difícil de escalar. Ela queria mostrar para os pais que, mesmo assim, poderia se virar. E seu talento especial seria sua salvação. A primeira ideia foi mergulhar no mundo da moda. Ela bateu a porta de várias agências de modelos, mas inesperadamente, ela acabou sendo rejeitada pela maioria delas e só conseguiu alguns trabalhos pequenos e insignificantes. O dinheiro que ganhava mal cobria as despesas. Algumas das sessões de fotos eram um tanto provocantes. Olivia ficava confortável diante das câmeras e até gostava do brilho dos holofotes. Porém, o retorno financeiro não era o esperado. Ela sentiu que precisava ser mais ousada. Foi então que a ideia de entrar para o mundo dos vídeos surgiu. Talvez fosse a chance de ganhar mais e até alcançar a fama. Olivia estava pronta para dar o próximo passo. Uma das modelos que já havia trabalhado com Olivia a aconselhou de que se ela estivesse procurando uma renda estável e um emprego, ela poderia tentar trabalhar na mansão Playboy. Eles estavam sempre à procura de garotas bonitas e carismáticas para fazer parte do quadro de funcionárias. A amiga de Olivia achava que ela se encaixava perfeitamente, já que possuía todas essas qualidades. No entanto, Olivia estava hesitante. A mansão tinha sua cota de críticas e muitos a viam com preconceito. Apesar das dúvidas, Olivia sentia que era hora de dar um passo em sua carreira. Seria essa a escolha certa? Decidida, ela resolveu participar da entrevista, buscando entender o universo daquele trabalho. Apesar dos boatos sobre a mansão da Playboy, Olivia queria descobrir por si mesma a verdade por trás das cortinas. Ela tinha ideias malucas sobre o que acontecia na mansão da Playboy, mas não tinha ideia do trabalho que realmente implicava. Para Olivia, a entrevista seria um passo adiante para conhecer melhor sobre o trabalho e ter uma ideia de quem eram as pessoas com quem ela trabalharia. Olivia estava muito hesitante até passar pelos portões da famosa mansão. Após conhecer o ambiente e ter uma ótima conversa com o gerente, ela sabia que era o lugar perfeito para ela. Mas havia um grande obstáculo. Na verdade, muitos obstáculos. Olivia enfrentaria o preconceito das pessoas, dos amigos, da família e com certeza de seu futuro parceiro. Por conta disso, ela se questionava se estava tomando a decisão correta ou não. Olivia também sabia que seus pais seriam muito contrários a ela fazer algo assim para ganhar a vida e que seria difícil lidar com essa situação, mas ignorando todas essas objeções,
ela sentia que era seu momento de brilhar. O relógio não parava, e ela sentia a necessidade de começar sua jornada profissional o quanto antes. Os pais de Olivia não podiam descobrir que ela trabalhava na mansão da Playboy. Eles nunca aceitariam um trabalho desses para a filha. Ela nem ousava imaginar as consequências se eles descobrissem o seu segredo. Ela disse a eles que começou a trabalhar em um hotel local para justificar seus horários de trabalho escalonados. A desculpa de Olivia era perfeita. Agora, ela poderia passar as noites em festas e eventos, e ninguém suspeitaria. Os pais acreditaram na mentira de Olivia sem hesitar. Eles ficaram extremamente felizes e aliviados por ela finalmente ter encontrado um bom emprego. Eles tinham esperança de que Olivia teria um futuro brilhante e promissor. Entretanto, o destino tinha outros planos. Um dos amigos do pai de Olivia logo descobriria a verdade e revelaria o segredo de sua filha. A notícia deixaria a família da jovem desolada. E ela teria que tomar uma decisão importante: seguir adiante ou deixar seu trabalho de lado. Esse amigo era um repórter local que havia sido designado para visitar a mansão da Playboy, para fazer entrevistas com as mulheres que trabalhavam lá. Embora Olivia não fosse o foco da matéria, o repórter a reconheceu de imediato. E sem pensar duas vezes, revelou o segredo à sua família. Ao chegar tarde da noite em casa, Olivia foi recebida por pais furiosos. A discussão entre eles foi intensa. Os pais lhe disseram que ela não seria bem-vinda na casa enquanto estivesse fazendo esse trabalho. Olivia sentiu-se muito triste e desprezada por seus pais, fazendo com que tomasse uma importante decisão. Ela arrumou suas malas e voltou para a mansão da Playboy, onde sentia que realmente pertencia. Ela não queria morar em uma casa que a fizesse se sentir assim, e se mudou permanentemente para a mansão. Essa seria uma decisão que mudaria por completo a vida de Olivia e de toda a sua família. Os anos rapidamente foram se passando, e Olivia adorava a vida na elegante mansão. No entanto, a rotina monótona e as regras da mansão começaram a fazer com que se sentisse presa naquela casa suntuosa. Ainda que apreciasse seu trabalho, ela ansiava por liberdade além daquelas paredes. Contudo, uma realidade a aguardava: a desafiadora tarefa que muitos enfrentam: ter um lar e poder pagar por ele. Uma particularidade da mansão era que o custo de vida de quem morava lá eram deduzidos de seu salário. Isso significava que, mesmo sem grandes gastos, não sobrava muito no final do mês, tornando-os quase atados àquele lugar. Mas felizmente para Olivia, uma solução para seu problema parecia vir na forma de uma influência externa. Embora a mansão da Playboy fosse um refúgio exclusivo, em ocasiões especiais, abria suas portas para visitantes curiosos. Durante uma dessas visitas, um olhar se fixou na encantadora coelhinha Olivia. Jason, um habilidoso carpinteiro que trabalhava na manutenção da mansão, não passou despercebido por Olivia. O destino os uniu quando ele foi chamado para construir um elegante terraço no jardim. Com a tarefa durando quase uma semana, Olivia aproveitou cada momento para se aproximar. Olivia estava muito interessada em Jason e ele rapidamente desenvolveu sentimentos semelhantes. Os dois se divertiram muito durante a semana e trocaram números quando o trabalho de Jason terminou. Nos meses seguintes, Olivia e Jason se tornaram inseparáveis, conversando e se encontrando constantemente. Uma conexão única crescia entre eles. Mas havia um obstáculo no caminho desse amor: o trabalho de Olivia na mansão da Playboy. Jason estava loucamente apaixonado e queria Olivia ao seu lado, em sua casa. Olivia também desejava isso. No entanto, Jason tinha uma ressalva: ele não apoiava o trabalho dela. Para eles seguirem em frente juntos, Olivia teria que tomar uma decisão sobre sua carreira: largar seu emprego de coelhinha da Playboy. Olivia foi pega de surpresa por este pedido. Como qualquer outra coisa na vida, Olivia teria que fazer uma escolha importante sobre seu futuro. Ela esperava que Jason aceitasse sua profissão porque ele próprio havia trabalhado na mansão. Mas isso aparentemente não poderia estar mais longe da verdade. Jason simplesmente não ficava confortável com seus desfiles com roupas curtas na frente de outros homens. A lembrança do conflito com seus pais invadiu a mente de Olivia ao ouvir aquela proposta. Seu coração pulsava forte,
dividido entre a paixão por Jason e o trabalho na glamourosa mansão da Playboy. Ela amava o que fazia, mas o sentimento por Jason, mesmo recente, era avassalador. Será que valia a pena abandonar uma carreira pela qual era apaixonada por um romance tão recente? A cada momento, Olivia pendia para um lado, mas uma decisão precisava ser tomada. Finalmente, a intensidade do que sentia por Jason a fez tomar uma decisão audaciosa: deixar o emprego e viver esse amor. Ela acreditava fielmente que Jason era o seu grande amor e que novas oportunidades de trabalho surgiriam. Será que o destino lhe reservava um final feliz? Olivia e Jason viviam um amor que parecia tirado de um conto de fadas. Nos primeiros momentos, a paixão os envolvia tanto que cada dia reforçava a certeza de serem almas gêmeas. Embalados por esse sentimento, em poucos meses tomaram uma decisão audaciosa: casar-se. E não quiseram esperar. Organizaram uma festa grandiosa, como nos sonhos de infância de Olivia, recebendo amigos e familiares em uma cerimônia inesquecível. Porém, por trás de toda a euforia, uma realidade mais dura os aguardava. O custo da festa consumiu quase todas as economias que tinham. Jason, com seu trabalho de carpinteiro, fazia o possível, mas com Olivia ainda buscando um emprego, as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Olivia, lembrando-se de seu antigo trabalho, sentia o peso das escolhas feitas e ansiava por uma solução. A vida, repleta de altos e baixos, colocava mais um desafio no caminho do jovem casal. Olivia começou a sentir o peso da urgência. Com as economias do casal diminuindo rapidamente e o aluguel se acumulando, eles estavam à beira de perder seu lar. Embora a situação fosse desesperadora, ela estava determinada a apoiar seu marido e encontrar uma solução. Antigamente, Olivia adorava seu trabalho na mansão Playboy, onde se sentia valorizada e produtiva. Aquela sensação de independência e propósito era o que ela desejava recuperar. Com esperança no coração, ela começou a busca por um novo emprego, confiante de que em breve estaria trabalhando novamente. No entanto, a realidade provou ser mais desafiadora do que ela esperava. De porta em porta, de entrevista em entrevista, as recusas começaram a se acumular. De cargos administrativos a vagas em supermercados, parecia que nenhuma oportunidade se encaixava. A ex-coelhinha da Playboy, outrora confiante, agora sentia o desespero se aproximando. Em meio à escuridão crescente de seus sentimentos, Olivia estava profundamente envolvida em um mar de vergonha e autocensura. O peso de não poder encontrar um trabalho que parecesse adequado a ela era esmagador. O esforço inegável de Jason em prover sustento para ambos ampliava sua sensação de culpa por não poder ajudá-lo financeiramente. A cada dia que passava, uma sombra de dúvida se instalava. Seria seu passado como modelo da Playboy a razão de suas dificuldades atuais? Fotografias de sua época como coelhinha da revista estavam disseminadas na internet, e isso a fazia reviver momentos que preferiria esquecer, temendo o julgamento de amigos, familiares e, mais dolorosamente, de Jason. Seu coração se apertava ao pensar que aqueles que ela mais valorizava pudessem vê-la de forma diferente por causa de escolhas passadas. Após 2 meses de busca incessante por emprego e inúmeras portas fechadas, a situação financeira de Olivia e Jason havia chegado a um ponto crítico. Sem mais recursos, Olivia sentiu o peso da necessidade premente. Havia apenas uma habilidade em que ela realmente se destacava, uma que poderia trazer dinheiro imediatamente. Então uma decisão irrevogável se formou em sua mente. Com uma mistura de determinação e pesar, Olivia revelou a Jason que havia conseguido um emprego como recepcionista noturna, em um hotel nas proximidades. Suas palavras eram revestidas de meias verdades. Ela nunca tivera a intenção de enganar Jason, mas estava ciente de que ele jamais concordaria com sua verdadeira ocupação. A necessidade de retomar as rédeas de sua independência financeira era urgente demais para ser adiada. Jason, embora alheio à real natureza do emprego de Olivia, sentia-se desconfortável, até mesmo com a versão que ela lhe apresentara. As horas noturnas significavam menos tempo juntos, menos momentos compartilhados. Contudo, diante da insistência de Olivia, de que não havia outra opção senão aceitar o trabalho para contribuir com as despesas,
Jason acabou cedendo. A necessidade falara mais alto, e o futuro do casal estava agora nas mãos de um segredo não revelado. Durante um mês, Olivia habilmente conseguiu ocultar de Jason a verdadeira natureza de seu trabalho. Ela se sentia invencível, acreditando que ele nunca descobriria. No entanto, o que ela não percebeu foi que Jason, com sua mente astuta, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O primeiro indício foi o influxo inesperado de dinheiro em sua conta conjunta. Embora Olivia justificasse que parte vinha de generosas gorjetas, os números não faziam sentido para Jason. Ele até sugeriu que ela guardasse as gorjetas para si mesma, sem antecipar o quanto isso poderia complicar as coisas. A cada semana, Olivia trazia para casa luxuosos mimos, bolsas de grife, roupas sofisticadas, maquiagens caras e óculos de sol de marcas renomadas. Jason, mesmo sem ser um expert em moda, reconhecia algumas dessas etiquetas e sabia de seus preços exorbitantes. Embora seu instinto lhe dissesse que algo não estava certo, Jason hesitava em confrontar Olivia. Por um lado, estava grato pela melhora na situação financeira deles. Por outro, as dúvidas corroíam sua mente. Ele sabia que precisava de evidências concretas antes de abordar o assunto. E em breve, o destino lhe apresentaria justamente o que ele precisava. Durante os dias que se seguiram, uma nuvem de desconfiança pairou sobre Jason, alimentando-se de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A cada novo artigo de luxo que Olivia trazia para casa, suas suspeitas cresciam, tornando-se quase palpáveis. Uma noite, Olivia surgiu com uma peça de roupa sedutora, parecida com a dos tempos em que se conheceram na glamourosa mansão Playboy. Jason não pôde deixar de admirar sua esposa naquele traje, mas curiosamente, depois de algumas ocasiões, a roupa simplesmente desapareceu da casa. Além disso, ele sentiu uma distância crescente entre eles. Mesmo nos momentos mais difíceis, eles sempre encontravam consolo na companhia um do outro. Mas agora, Olivia parecia evasiva, desinteressada nas conversas e momentos compartilhados. Ela atribuía a exaustão do trabalho, mas para Jason, essa explicação soava como um eco vazio. A paranoia se enraizou em seu coração, fazendo-o questionar se Olivia estava envolvida com outro homem. Esse medo o consumia, e o pensamento de sua amada nos braços de outro tornava-se um tormento diário. Com o passar dos dias, uma inquietação crescente assolava Jason. A incerteza o envolvia como uma névoa, e ele não conseguia mais suportar a pressão. Seria possível que Olivia estivesse envolvida com outro homem, mais velho e abastado, que pudesse bancar seus luxos e ainda um salário para encobrir suas noites juntos? Jason, entretanto, tinha consciência de que tudo não passava de conjecturas. Faltavam-lhe provas concretas para confrontar Olivia sobre uma possível traição. Mas a semente da dúvida estava plantada e crescia vertiginosamente. Numa noite em particular, enquanto Olivia estava fora, trabalhando, Jason foi consumido por um impulso incontrolável de desvendar o mistério que o atormentava. Decidiu que era hora de colocar todas as cartas na mesa, de compartilhar suas preocupações e suspeitas com Olivia, na esperança de salvar o que restava de seu relacionamento. Ele tentou ligar para ela, mas inexplicavelmente, ela não atendeu. Movido por uma mistura de desespero e determinação, ele decidiu ligar para o hotel onde ela supostamente trabalhava. Ele não fazia ideia de que estava prestes a receber a mais chocante das revelações. Após alguns toques, uma voz desconhecida a atendeu. Jason, tentando manter a compostura, perguntou por Olivia. A confusão na voz da atendente era palpável, e após uma breve pausa, ele foi colocado em espera. A espera parecia eterna, com cada segundo aumentando sua ansiedade. Quando a recepcionista retornou, trouxe consigo uma verdade que Jason não estava preparado para enfrentar. Não havia nenhuma Olivia trabalhando lá, nem naquela noite, nem em qualquer outra. A revelação foi como um soco em seu estômago. A realidade que ele se recusou a aceitar por tanto tempo finalmente se revelou. As palavras da recepcionista soaram como um martelo em sua cabeça, destruindo qualquer esperança que ele ainda tivesse. Desligando o telefone, Jason permaneceu imóvel, paralisado pela revelação. O silêncio do ambiente apenas amplificava o tumulto em seu interior. Ele se viu perdido,
navegando em um oceano de incertezas, sem saber para onde remar. Com um turbilhão de emoções rodopiando dentro dele, Jason sabia que precisava manter a cabeça fria. Não podia simplesmente se deixar levar pela tempestade de sentimentos que o consumia. Era evidente que Olivia não estava sendo sincera sobre onde trabalhava, mas até onde ia essa teia de mentiras? A incerteza sobre o que sua esposa realmente estava fazendo corroía Jason por dentro. Ele não conseguia entender por que ela iria esconder algo assim dele, mas mais do que isso, queria saber a verdadeira razão por trás daquela farsa. Em meio a essas reflexões, um suave zumbido chamou sua atenção. Ao verificar o telefone, viu uma mensagem de Olivia, pedindo desculpas por não atender sua ligação e questionando se estava tudo bem. Por um momento, Jason hesitou, ponderando se deveria confrontá-la imediatamente com o que sabia, mas optou por cautela. Para não levantar suspeitas, Jason respondeu que sentia falta dela e que estava um pouco solitário, algo que já havia mencionado antes. A resposta de Olivia foi carinhosa, perguntando se havia algo que ela pudesse fazer para aliviar sua solidão. Era o momento perfeito para testar a sinceridade dela. Com um pouco de hesitação, Jason solicitou uma foto dela, afirmando que ver seu rosto o faria se sentir mais próximo. Ele esperava, ansiosamente, que aquela imagem pudesse trazer algum indício, alguma pista sobre onde Olivia realmente estava. Olivia levou quase 20 minutos para responder depois de ver o texto. Mas, finalmente, Jason recebeu as fotos. 3 fotos surgiram, de Olivia vestindo roupas que pareciam ser uniformes do hotel, e até mesmo o quarto em que Olivia estava parecia realmente ser um quarto de hotel. Mas Jason agora já sabia da mentira sobre o trabalho dela no hotel e decidiu inspecionar as fotos de perto em busca de evidências para apoiar suas suspeitas. E então, ele percebeu uma coisa. Ao analisar a terceira foto, um detalhe específico chamou sua atenção, algo que o fez sentir um frio na espinha. Seu olhar fixou-se na mão esquerda de Olivia. A aliança, o símbolo de seu compromisso e amor, estava ausente. Como isso era possível? Por que ela tiraria a aliança? A única explicação que vinha à sua mente era a mais dolorosa de todas. Olivia estava traindo-o. O coração de Jason palpitava com uma mistura de raiva e desespero. Ele sentiu o mundo ao seu redor desabar. Com as mãos trêmulas, apenas conseguiu enviar um breve obrigado para Olivia e guardou o telefone. Não era uma conversa para ser feita por mensagens. Ele precisava encará-la pessoalmente. Naquela noite, infelizmente, Jason não conseguiu fechar os olhos. Jason estava desolado, a dor da traição dilacerando seu peito. Como Olivia, a mulher pela qual ele havia derramado tanto de si, poderia desferir-lhe tal golpe? A recordação dos momentos compartilhados, dos sonhos construídos juntos, agora se tornava um tormento. No entanto, o amor que Jason sentia era um fogo que não se apagava facilmente, mas ele também sabia que não podia viver na sombra de uma traição. Com o coração em frangalhos, mas com uma resolução firme, ele decidiu que pediria o divórcio assim que ela cruzasse aquela porta. Enquanto a noite avançava para as profundezas do silêncio, Jason permanecia acordado. Sua mente estava com um turbilhão de pensamentos sobre o amanhã incerto. Ele não encontraria descanso, não enquanto o peso da verdade pendesse sobre ele. O relógio marcava 3 horas quando Olivia, carregando o peso de suas escolhas, abriu a porta de casa, esperando encontrar o marido em um sono tranquilo, alheio às suas atividades noturnas. A surpresa a tomou por completo ao encontrar Jason à espera, uma sentinela de angústia na sala iluminada. A cena estava errada. Ele deveria estar na cama, descansando para o dia de trabalho que viria. Olivia, agarrando-se à esperança de que sua ausência tivesse sido a causa da vigília de Jason, permitiu-se um sorriso fugaz. Contudo, o olhar vermelho e fixo de Jason dissipou qualquer traço de alegria. Havia ele descoberto a verdade? O silêncio entre eles era uma premonição do confronto iminente. Jason estava inundado por uma tempestade de sentimentos e não conseguiu segurar mais. Ele explodiu em gritos e lágrimas, como uma represa que se rompe, deixando sair todas as emoções que ele tinha guardado por tanto tempo. Ele estava pronto para confrontar Olivia com tudo o que descobrira: a fotografia, a ausência da aliança,
as mentiras sobre o hotel. No entanto, quando finalmente se acalmou, Olivia teve a chance de falar. Suas palavras saíram trêmulas e os olhos estavam brilhantes de lágrimas. Ela confessou que sim, havia mentido, mas não por infidelidade. A verdade era que ela havia aceitado um trabalho como garçonete num clube de cavalheiros, onde sua experiência como coelhinha da Playboy era inesperadamente uma vantagem. Ela detestava o emprego, cansada dos olhares lascivos e comentários vulgares, mas as gorjetas eram generosas e necessárias. Olivia explicou que parara de usar a aliança no trabalho ao perceber que isso aumentava suas gorjetas, uma dura realidade que a fez sentir-se ainda mais desconfortável. Jason, ainda machucado pela desonestidade, não pôde ignorar o alívio que sentia por não ter sido traído. Após uma longa e emocional conversa através da noite, Jason chegou a um entendimento. O amor que ele sentia por Olivia era robusto o suficiente para transcender as decepções e mentiras. Movida pelo desgosto do trabalho no clube e pelo desejo de seu marido, Olivia deixou o emprego. Seu antigo eu teria desfrutado da atenção, mas ela havia mudado. O casamento lhe transformara, e aquele mundo já não lhe pertencia. A busca por um novo emprego começou, mas com menos urgência, graças às economias do casal. Olivia encontrou uma posição como garçonete, desta vez num ambiente respeitável, onde podia usar sua aliança com orgulho. Juntos, eles reconstruíram suas vidas, com Olivia comprometendo-se a nunca mais remover seu símbolo de compromisso e amor. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!